Você já viu a novela Classe 406, em que tá assim um rebanho de gente que você provavelmente conheceu na novela Rebelde? Pois, Classe 406 parece muito com Rebelde, tanto que, como eu acabei de falar, tem praticamente os mesmos atores. Vamos ver como é que esses atores eram nesse tempo, como é que eles estão agora, e também vou aqui fazer um resumo, porque olha que novela. Bom, vamos começar aqui mostrando como era a Dulce Maria. A Dulce Maria fazia uma personagem que o sobrenome dessa personagem, ou melhor, o apelido da personagem era La Outra Virgen. Por que a outra virgem? É porque já tinha a virgem maior da história, que era a Sherlyn, que ali fazia o papel de Gabi. E olha, essa Sherlyn sofreu igual Madalena condenada aí nessa novela. A Sherlyn em Rebelde, ela era meio que coadjuvante e tudo mais, mas aqui em Classe 406 ela é a protagonista. E ela passa por tantas coisas que eu já vou falar. Segura aí. Uma pessoa que não fez Rebelde, mas que fez muitas outras coisas que provavelmente você assistiu, como Teresa, foi o Aron Dias. Aron Dias, em Classe 406, ele faz papel de um cara burro. E, nossa, ele fez muito bem. Não estou dizendo que o menino é burro, não, mas eu achei que ele realmente soube pegar o tom do personagem. Teve também a Anaí, antes da Anaí ser a insuportável da Mia. Apesar que eu até gostava da Mia, embora ela fosse assim, meio rebelde e tudo mais, eu gostava da Mia. Aqui em Classe 406, ela também faz uma personagem rica, metida, se acha demais. Só que aqui em Classe 406, ela já chega ali pôr o pé na coisa quase da vilania, hein? Ela tem cada atitude que dá vontade de a gente chegar e perguntar, vem cá, tu tava cheirando leite em pó? É umas coisas assim, na verdade, Classe 406 tinha umas coisas assim muito, mas muito exageradas. E vale registrar que o Christian era um dos principais, ele fazia lá um personagem chamado Fercho, e nossa, esse menino também era complicado, viu? Ele meio que fazia o bullying ali com todo mundo, distribuía hate, e não podemos nos esquecer que o Alfonso Herrera também estava aí em Classe 406. Ele era praticamente um figurante na primeira temporada, depois que ele vai ganhando um pouco mais de espaço, aí na trama ele se envolve com a personagem da Dulce Maria. Foi aí que eles começaram um romance, que segundo as más línguas dizem que foi um namoro muito tóxico, que eles não se davam muito bem, tanto que ela nem chamou ele para o casamento dela. Inclusive eu fiz um vídeo aqui falando sobre o casamento dela, mostrando. Se você não assistiu esse vídeo, assista. Então foi aí que tudo começou. Nessa época ele interpretava muito, muito mal. Dá para entender o porquê que ele era só um figurante ali na primeira temporada. Com o tempo ele foi pegando mais um jeito. E um ator que eu acho que não fez Rebelde, pelo menos não lembro dele, é que eu também não vi Rebelde inteira, né? Eu estava ali já estudando para o vestibular. Mas um que eu acho interessante trazer aqui para vocês ver o antes e o depois é o Jorge Poça. Você sabe quem é Jorge Poça? Eu fiquei assim, quase caí no chão quando eu vi que esse homem que fez o professor Francisco, el matemático, aí na novela Classe 406, é a mesma pessoa que foi o marido da Maite Perroni, nessa série que a Maite fez para Netflix, Oscuro Desceu. Acho que é Obscuro Desceu ou Oscuro Desceu, agora me fugiu o nome. Eu achei a mudança dele a maior de todas, eu realmente não o reconheceria. Quando passar uma propaganda aqui nesse vídeo, aproveite esse momento, ao invés de você pular, escreva por qual desses atores que estiveram em Rebelde você assistiria a Classe 406. Qual é o ator ou atriz que faria você ver? Eu sei que a Dona Lola assistiu por Dulce Maria, apesar que ela também gostava de outras. Se eu fosse assistir, talvez eu também veria pela Dulce Maria. Eu gostava dela como Roberta, embora eu não já goste tanto da voz dela, o timbre dela, o timbre do Christian não é o meu favorito. O meu favorito mesmo é da Maite Perroni, o timbre dela, gosto muito também do Christopher. Inclusive, escreva isso também nos comentários. Como cantores, qual você preferia lá do RBD? Luziel, como é a história dessa Classe 406? Bom, tudo acontece ali dentro de uma escola, né? E eles fazem parte dessa turma, que é cada aluno um pior do que o outro. Foi por isso que eu abandonei a educação. Imagine se no México, bom, é que o México e o Brasil se parecem muito. Parabéns para você que continua sendo professor, dando aula aí para uma turma de 40 marginais.
Não que eles sejam, mas eu gostava de chamar os meus alunos assim, porque olha, tinha vocação para marginalização. Mas bom, então essa classe 406, na verdade, é um remake de uma novela da Colômbia. O nome da novela era Francisco el Matemático, porque digamos que o adulto protagonista era um professor de matemática que tentava lá ajudar as crianças, e sempre que me falam que vai ter um filme de professor, eu já fico com o pé atrás. Porque se tem uma coisa que eu detesto nessa vida é filme de professor, que o professor chega lá com giz e consegue salvar toda a humanidade, as escolas, os bandidos, todo mundo, com a força de vontade. Eu não gosto porque fica parecendo que o professor fez faculdade na escola do X-Men. Isso não existe, né? Só que eu gostei aqui do matemático, do Francisco. Eu acho que ele não fica querendo pagar de ótimo professor o tempo todo, muito pelo contrário. Ele queria que uns meninos lá meio rebeldes fossem expulsos da escola e tudo mais. Só que aí ele entrava em conflito com uma psicóloga, que era interpretada pela Alejandra Barros. O nome da personagem era Adriana. Ela tentava ali fazer aquele meio de campo entre os alunos problemáticos e a escola, então ela defendia muito eles. E olha, se eu fosse Francisco em matemática, eu fazia a mesma coisa que ele, ia ficar brigando com ela o tempo todo. Mas bom, então tem esses professores lá e tem os alunos problemáticos. A mais problemática de toda é uma condenada chamada Madalena, que é vivida pela Irã Castillo. Irã Castillo já tinha aí uns 25, 26 anos e ela fazia uma personagem estudante com outras atrizes bem novinhas, como a Dulce Maria, que estava fazendo o papel da outra virgem, né? E também a Shirley, a Virgem Mó, que também tinha aí por volta de 16 anos. Eu me surpreendi muito com a atuação estreante de vários atores. Era a primeira coisa da Dulce Maria, ou pelo menos uma das primeiras coisas, e eu achei que ela estava muito bem e num papel que não tinha nada a ver com a Roberta. A Roberta era meio pra frente, né? A Roberta era meio revolucionária e tudo mais. Já a Marcela não, ela era uma menina super doce, mas ao mesmo tempo não era tão idiota. Então, assim, parabéns para a Dulce Maria. A dona Lula que pediu para eu fazer o vídeo, né? Que ela é membro lá aqui do clube, né? E aí ela é muito fã de Dulce Maria. Mas se eu achasse que a interpretação estivesse ruim, eu dizia: Lola, me desculpe, minha filha, mas está uma porcaria, não prestou. Mas não é o caso. Realmente foi uma interpretação muito boa para ela que estava ali começando. A Sherlyn também. A única coisa que eu tinha assistido mais recentemente da Sherlyn foi a novela Amores Verdadeiros. E nossa, ela está muito mal. Eu acho que talvez ela está tão mal porque interpretou ao lado de Mônica Sanchez. Meu filho, se você interpretar perto de Mônica Sanchez, ali a Chernobyl dá uma interpretação. Então, assim, meus parabéns para Shirley, também para a Dulce Maria. Esse Francisco, Jorge Poça, também estava super bem. Na verdade, a maioria dos atores estavam muito bem. Inclusive o Christian Chaves. Christian Chaves fazia o papel de um menino que tinha que dar uns beijos ali, né? Nas meninas. Eu acho até que ele convencia. Ele jogava futebol, ele era aficionado por futebol, mas ele era meio rebelde assim. E ele canta um monte de música das aberturas de Classe 406. Classe 406, olha, foi a abertura, viu? Foi o que não faltou. Seguimos aqui com a história. A Sherlyn, ela sofre ali um abuso por parte de um dos professores. E aí ela engravida. É uns assuntos assim, meu filho, pauleira. É forte, completamente diferente de Rebelde. Rebelde era uma fantasia. E às vezes a novela serve para isso mesmo, para você simplesmente dispersar, né? Sair desse mundo real e viajar para um outro tipo de mundo. Um mundo, digamos, mais leve. O Christian Chaves falou que Classe 406 foi feita com o intuito de prestar algum serviço educativo, né? De como os jovens deveriam se comportar diante das coisas que os jovens geralmente têm que enfrentar. E tem todos aqueles assuntos bem pesadões, como abuso e droga e não sei o que. Tem de tudo que você possa imaginar. Se ao invés de Dulce Maria você é fã da Anaí, saiba que a Anaí só entra a partir da 3ª temporada. Olha, Classe 406 teve nada mais nada menos que 349 capítulos, imagine. Então os capítulos foram assim feitos por temporadas, mais ou menos como Malhação. Na 3ª temporada muda muito, mas muitos atores, inclusive os protagonistas deixam de ser o Jorge Poça e também lá a Alejandra Barros, e passa a ser Francisco Catorno e a Michelle Biete.
Talvez um dia eu faça um vídeo aqui da Michelle Biete, porque teve toda uma polêmica aí de um vídeo meio íntimo dela que caiu na rede. Para não perder esse vídeo, já se inscreve no canal se não está inscrito ou inscrita, que qualquer dia eu venho com esse vídeo. E é assim, se você sofre de ansiedade, não indico assistir Classe 406, porque além dos temas serem muito pesados assim, tem assim uma energia meio... Eu até gosto de coisas assim que me fazem sentir alguma coisa, né? É uma emoção, nem que seja tensão. Mas tem momentos da vida que você não quer tensão, que você quer tesão, então que você quer pelo menos relaxar. E aqui com Classe 406 dá para entender porque fez sucesso, mas fez menos que Rebelde. Porque Rebelde você assiste é uma coisa mais fácil de digerir. Aqui não, você assistindo Classe 406 parece que você está digerindo uma pedra de tão duro e forte que as histórias, né? E algumas acabam até... passando a mão. Mas, no geral, eu gostei de Classe 406 e principalmente das aberturas. As aberturas são, assim, um capítulo à parte. A primeira não teve. Os primeiros capítulos ali, eles colocavam os créditos enquanto os atores iam conversando e tal. Mas, a partir da segunda, já tem coisa pra gente comentar. Tanto, né, a terceira, já que a primeira não teve, mas digamos assim, a terceira já mudou a música. Foi uma canção chamada Karma Escolar, cantada por alguns dos atores ali da novela, que essa, sinceramente, eu já não gostei muito. E a partir daí também a gente já começa a perceber que os diretores ali já estavam se aproveitando um pouco do físico dos atores, né? Aproveitar que os espectadores já estavam na puberdade para fazer todo mundo subir pelas paredes. Só não é pior do que aquela abertura da novela Amigas e Rivais. Amigas e Rivais. Quem era adolescente ali, tinha 11, 12 anos quando passou aquela novela, sabe que aquela novela ali era o Cine Band Privé da Infanto Juvenil, a abertura daquela novela, porque era cada biquíni, que misericórdia. Enfim, e aí nessa aqui acontece muito isso. Eles colocam lá um plano do peitoral do Aron, que ainda era um adolescente ali de 17, 18 anos talvez, não sei se ele tinha 18 anos não. Tem também uma parte que eu fiquei assim... com a cara no chão, que dá um close na mini saia da Sherlyn, e aí depois desse close, que já como se não fosse bastante, corta pra cara dela, e aí aparece ela comendo uma banana, ela abre a boca, parece que vai comer não sei o que, parece que vai comer um disco voador, e aí abre a boca, enfia a banana assim, eu digo, gente do céu, olha aí as mensagens subliminares, depois o povo diz que é o Rei Leão, que tá cheio de mensagem subliminar, né? Mas aí também tem. Na abertura 4, a música já era outra, se chamava De Donde Vienes. Então eu também gosto dessa música, achei legalzinho e tal. Aí nessa abertura mostra eles andando no centro histórico da cidade do México, mostra eles passando ali por umas barracas, que só de assistir essa abertura eu já senti o cheiro da fritura, porque eu já estive lá, já caminhei por aquelas mesmas ruas, é tanta barraca, olha, você passa assim, é um cheiro de, não sei, de frango frito num óleo que já tem mais de 27 dias, é terrível. Eu passava assim na rua, eu prendia a respiração, fazia igual a Bia Falcão, eu prendo minha respiração sem querer, era o que eu fazia quando eu estava nessa rua. Aí do nada corta deles ali caminhando pelo centro da cidade e vai para eles para um parque. Aí nesse parque aquático, que é um parque aquático, e aí eles agora já estão de biquíni, os meninos de calção, de sunga, e aí tem uns closes assim. Eu não sei não, se eu fosse infanto juvenil, acho que não me sentiria muito confortável de assistir essa novela com os meus pais. Inclusive, fui procurar saber, né, como foi que o público mexicano recebeu essa novela na época e achei um mexicano falando que os pais geralmente não deixavam assistir não, que Classe 406 era meio que proibida. Eu falei, pronto, era a Chica da Silva Infanto Juvenil do México. Na abertura 5 tem uma música chamada Xalalalala. Olha, vê se isso é nome de música. E aí, o que é que tem de interessante nessa abertura? Nada, quer dizer, nessa abertura, sim, aí eles realmente... E já na abertura 6, aí muda completamente de figura. Na abertura 6 é uma música romântica, que é cantada por Christian Chaves e também pela Dulce Maria. Eu até gostei da música, achei a música legalzinha, mas eu acho que acabou descasando muito com a proposta da série, né? Ou melhor, com a proposta da novela, que era uma novela super vibe, jovem e tudo mais, e essa música assim, bem calminha e tal. Enfim, aí canta Christian e Dulce Maria,
E uma coisa engraçada nessa abertura é que começa com um carrossel. É um carrossel, aí vai passando a cara deles assim. Quem é fã vai amar, porque vai mostrar a cara do seu artista e tudo mais. Eu quase fiquei tonto, quase que eu peço um Dramin ao terminar de assistir a abertura dessa novela. Ou melhor, tome um Dramin antes de assistir a abertura 6. Outra coisa engraçada nessa abertura é que tem ali um determinado momento que a Anaí, do nada, resolve seduzir o espectador. Ela pisca assim o olho, né, pra dar uma, não sei, dar uma paquerada. Ou seja, ela assistiu a novela Camila, que na novela Camila tem Henrique Lizalde, o amante de Paula Bracho, dando uma verdadeira aula de sedução, né? E aí eu acho que ela viu essa abertura e tentou fazer igual. Veja aí se a Anaí conseguiu fazer igual o Henrique Lizalde. Eu realmente não sei paquerar dessa maneira, de maneira nenhuma, na verdade. Enfim, aí depois nós temos a última abertura, a abertura 7, que eu achei assim, não achei legal essa ser a última abertura. Essa abertura foi focada no Aron Dias. Aí mostra ele cantando, tem uma parte que, olha que enquadramento horroroso. Quando se fala de fotografia, as pessoas pensam que a fotografia numa novela é a cor. Não só a cor, a fotografia é todos os ângulos, né? Então tem um ângulo que a câmera está de baixo para cima, com o Aron com o violão e com as pernas abertas, parecendo que estava ali a ponto de ficar de cócaras numa fossa. Quem foi que teve essa ideia de fazer um enquadramento tão horroroso como esse? Não sei quem foi, mas quem quer que tenha sido, vamos fazer uma oração, porque essa pessoa não está bem. Como se não bastasse, no resto da abertura mostra aí, explora muito do corpo do Aron Dias, até chegar num momento em que em que ele, tocando a guitarra e cantando, ele fecha o olho e fica cantando assim, não, 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 não. Eu digo, entendi tudo. Ele está cantando não, 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 que é para ele não ver a vergonha que ele está passando. Por isso que ele cantou de olhos fechados. Realmente, olha, eu acho que ele está tentando competir nessa época com o David Cepeda, para ver quem canta pior. Se os dois fossem no The Voice, eu acho que os jurados nem iam virar a cadeira e nem iam ficar parados, iam sair correndo, na verdade. E o engraçado é que, de todos esses que participaram em Classe 406, o que melhor interpreta hoje é o Alfonso Herrera. E ele, como havia comentado, era o que interpretava pior, ele estava muito ruim naquele início. Então a evolução dele realmente assim é digna de aplauso. Diga aí nos comentários também qual dos atores de Classe 406 ou dos que você viu em Rebelde você acha que conseguiu evoluir melhor interpretativamente falando. Obrigado por ver o vídeo até aqui. Se inscreva na bodega do canal que não vai cair o seu dedo se você se inscrever. Ajuda aqui e também você não perde os próximos vídeos, tá bom? Obrigado e até o vídeo que vem. Acabou, Marginal.